Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Tudo bem com você mesmo? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nesta hora. Que Deus possa estar abençoando ricamente você, a sua casa, a sua família. Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha, onde a gente vai estar meditando num texto da Palavra de Deus. O tema da minha mensagem hoje, da minha reflexão, vai ser Orando como Paulo em favor de outros. Então, nós vamos abordar um texto bíblico aqui em 1 Tessalonicenses, né, no capítulo 1, e vamos estar falando um pouco da vida cotidiana do apóstolo Paulo, daquilo que Paulo fazia no seu ministério, na sua vida corriqueira, como homem de Deus, como aquele que tem um chamado ministerial. Então, eu vou estar compartilhando com você, meu amigo, minha amiga, espero que seja uma bênção essa palavra na sua vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma, da junta e da medula. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, o poder que a Bíblia tem quando ela está sendo ministrada, no poder de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus, né, através de um homem, de uma mulher, ela tem um poder maravilhoso, porque ela julga valores. Então, qualquer psicólogo, terapeuta, psicanalista queria ter esse poder, né? Tá com, o psicanalista, o psicólogo está ali ouvindo, né? A pessoa, o cliente que está ali, né? A pessoa que está buscando o auxílio de uma terapia, e ele queria discernir, mas ele não consegue. A palavra de Deus tem esse poder. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos ler, aqui eu estou com a Bíblia, a tradução é a NVI. Ela diz assim, capítulo 1, versículo 2 e 3. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa alegria é estar com Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. O apóstolo Paulo, ele fala aqui, saudando os irmãos de Tessalonicenses, né? Sempre damos graças a Deus por vós, todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Então, o apóstolo Paulo, ele tem uma lista de oração, né? Você tem uma lista, meu querido, minha querida? Então, eu tenho uma lista. Eu sempre, quando estou orando, intercedendo, junto com a minha esposa, com meus filhos, ou somente sozinho, eu tenho, né? Eu faço as minhas orações, minhas ações de graças, e logo após eu passo para o momento de intercessão. Quando a gente está intercedendo, a gente está apresentando, né, as causas, as petições, né, as pessoas na presença de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha uma lista, né, de quem ele orava, ele intercedia, ele apresentava, aqui nós vemos no texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, e eu também tenho uma lista, a minha lista tá meus parentes, né, minha esposa, meus filhos, minha família, aliás, depois os parentes de sangue, os conhecidos, amigos, né, as autoridades eclesiásticas, as autoridades políticas, do que eu sou instruído pela Bíblia a fazer oração e intercessão, eu procuro colocar em prática. Então, orando como Paulo em favor de outros. Como é bom abrir uma carta cujas primeiras palavras mostram quanto o escritor agradece a Deus por você e que a menciona em suas orações. Não é ótimo saber que estão orando por você? Não é bom saber? É muito bom, né? Eu gosto de saber que o pessoal está orando, está intercedendo pelo Noronha, pela rede Noronha, pela família do Noronha. Então é muito bom. Nunca acontecerá de alguém dizer, estou orando por você, e você responder, não se incomode, está tudo bem comigo agora. Não preciso de orações. É uma mentira isso. Sempre precisamos de orações. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, chamado por Deus, vocacionado pelo próprio Cristo, aonde ele passava, né, que ele estava abrindo igreja ali na Ásia Menor, ele pedia as orações dos santos, dos homens e das mulheres de Deus. Então a gente sempre precisa de oração, sempre precisamos de oração. As pessoas que nos rodeiam também precisam sempre de oração.
É claro que não podemos orar por todos que conhecemos cada vez que oramos, mas é possível manter uma lista de pessoas que queremos lembrar e então pedir ao Espírito Santo que nos coloque na mente pessoas que precisem especialmente de oração. Quando se lembrar de alguém especial, de quem não se lembrava há algum tempo, aceite isso como um empurrão do Espírito Santo para que ore por aquela pessoa. Você talvez não saiba a razão, mas pode sempre orar pela segurança dessa pessoa e pedir que seja abençoada como Paulo. Você também pode agradecer a Deus pela fé, pelo amor e pela esperança dela. Então, a lista de oração aqui em 1 Tessalonicenses, né? Então nós temos que ter uma lista. Eu tenho, eu acredito que você tem também, meu amigo. Eu falo com irmãos de várias denominações. Eu falo com o cristianismo aqui na minha rede. Eu falo da cosmovisão cristã, já para pessoas que estão em Cristo e para as pessoas que são incrédulas, né? Pessoas ainda que não fizeram uma profissão do cristianismo na sua vida, não optaram ainda, né? Não decidiram por si entregar a vida a Cristo. Mas eu sempre estou orando. Saiba de uma coisa, você acompanha o Jefferson Noronha na rede Noronha, então eu apresento a minha rede, eu apresento o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e também o meu canal do YouTube, sempre quando eu estou orando, buscando a Deus, colocando diante de Deus em oração, em súplicas, né? Aqui nessa primeira Tessalonicenses, do capítulo 5, ali do versículo 17 em diante, o apóstolo Paulo fala para a gente orar sem cessar. Então a oração é fundamental na minha vida, na sua vida, né? No momento de adversidade, de crise, de tristeza, de angústia, de enfermidade, como também nos momentos de alegria, né? É bom a gente estar orando. Orando a gente está falando com o Pai do céu. A gente está colocando diante de Deus aquilo que está afligindo a nossa alma, pedindo uma direção para Deus, né? Pedindo para que Deus venha nos guardar, nos proteger. O salmista fala no Salmo 50, versículo 15, ele diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, invocar é chamar a Deus, é colocar diante de Deus, né? É buscar a Deus. A Bíblia fala: buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. Então, é isso. O Jeremias fala no seu livro, no capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes, coisas grandes, firmes. Então que esse Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, dono do cosmos, da vida, do nosso DNA, da vida biológica, dos mares, das montanhas, de todos os animais, né, das aves do céu, dos peixes do mar, dos animais terrestres. Então é esse Deus, é o Deus do Gênesis ali, que no princípio criou céus e terra. Então, Paulo está falando, o tema da minha mensagem é orando como Paulo, em favor dos outros, né? A gente não pode ser egoísta, né? Eu acredito que não existe pessoa que ora só por ela, para ela, nela, né? Eu oro por mim, que Deus abençoe, que Deus me guarde, me proteja, que Deus supra a minha necessidade. Não, a gente deve estar orando. O segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Então, se a gente ama o próximo de fato, a gente apresenta esse próximo, seja um parente de sangue, um vizinho, um colega de trabalho, um amigo da escola, alguém que você conheceu nessa semana, nesse mês, nesse ano, são pessoas que a gente está no dia a dia, no cotidiano, interagindo com essas pessoas. Então a gente deve orar e apresentar. Então Paulo tinha uma lista de oração. Noronha tem uma lista também, como eu falei, né? Eu apresento você que participa da minha rede aí, né? Assiste aquilo que o Noronha sempre está colocando, carregando, seja na área da fé, seja na área da ciência, seja na área do evangelismo, na área da autorreflexão, né, de sempre trazer aqui uma palavra de encorajamento, uma palavra de direcionamento, uma palavra que nos ensine. Essa palavra está nos ensinando, falando a respeito da oração. A oração nunca é demais, a gente deve sempre estar orando, né, colocando diante de Deus as nossas petições. Paulo fala em Filipenses, no capítulo 4, para a gente não estar inquieto, não estar ansioso por coisa alguma, mas antes tudo seja conhecido diante de Deus através da oração e da súplica. Desculpa, eu estou com um pouco de tosse. O frio tá aí, né? Pegou um pouco de friagem e já começa a tossir, da crise de tosse. Eu estou com um pouco de tosse. Ore pelo Noronha, apresente o Noronha em oração. Então é isso. Essa reflexão que eu ia trazer hoje, que Deus colocou no meu coração nesse texto de 1 Tessalonicenses, lá
no Novo Testamento, nas epístolas, né, do apóstolo Paulo, onde Paulo fala que é para a gente estar orando e tendo uma lista de oração, apresentando, né, as pessoas na presença de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo uma menção de vós em nossas orações. Então, o Noronha, que está aqui, o pesquisador, o palestrante, o pregador, ele sempre faz menção da rede Noronha e pede para Deus abençoar. Então, você assiste, você participa, né, da minha rede, então eu sempre estou pedindo para Deus abençoar ricamente todas as pessoas, né? Eu estou vendo aí o número, assim, às vezes oscila, mas é no Instagram, geralmente por mês, é a base de 10 mil pessoas que estão assistindo as minhas prédicas, meus estudos, minhas pregações. Eu glorifico e agradeço a Deus. Eu não estou aqui para ser o bambambam, o Noronha, não, estou aqui como um servo de Deus, para servir, para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, aquilo que eu tenho experimentado, vivido, lido, aprendido através do conhecimento bíblico e vivenciado nas experiências de vida, né? Orando, intercedendo, pregando e vendo o agir de Deus. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa, a sua família. Faça isso também. Tem uma lista de oração e de intercessão. Apresente as pessoas também. É óbvio que você deve evangelizar, falar do amor de Deus, pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus, anunciar Jesus como Senhor e Salvador, mas procure ter uma lista de oração, as pessoas que você apresenta. Como foi falado aqui, né? Às vezes a gente não lembra de todo mundo, o Espírito Santo traz a nossa memória, né? Fulano, Beltrano, Ciclano, alguém que você conheceu em outra cidade, que você teve uma experiência, trabalhou junto, estudou junto, né? Algum vizinho que você teve, então você deve estar orando, pedindo para Deus abençoar. Isso se chama oração intercessória. Você está fazendo menção desta pessoa na presença de Deus, colocando diante de Deus para que Deus venha abençoar, salvar, transformar, libertar, curar. Esse é o Deus bíblico, né? O Deus do impossível. A Bíblia fala em Marcos, no capítulo 9, que tudo é possível ao que crê. Então você crê no nome de Jesus, algo de bom pode acontecer na sua vida. Que Deus abençoe ricamente você, meu amigo e minha amiga. Que o Espírito Santo possa te encher nesse dia de paz, de alegria, de felicidade, na presença de Deus. Deus abençoe.